Ciclo de políticas públicas. Pergunta: o que é o ciclo de políticas públicas e quais são as fases que ele envolve? Resposta: o ciclo de políticas públicas é um esquema que visa organizar a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. As fases incluem identificação do problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. Feminismo dos anos 80. Pergunta: como o feminismo dos anos 80 aborda a questão da diversidade entre as mulheres e qual é o conceito central dessa abordagem? Resposta: o feminismo dos anos 80 critica o uso monolítico da categoria mulher e se centra nas implicações práticas e teóricas da diversidade de situações em que vivem as mulheres. Ele considera variáveis como país, etnia e preferência sexual, caracterizando-se pela interseccionalidade e está alinhado com os princípios da terceira onda do feminismo. Desenvolvimento sustentável. Pergunta: qual é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e por que ele é importante? Resposta: um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero. Este objetivo é importante porque promove a equidade e justiça social, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e a coesão social. Minorias. Pergunta: como se define o termo minorias no contexto de um grupo humano ou social? Resposta: minorias são definidas como grupos humanos ou sociais que estão em inferioridade numérica ou em situação de subordinação socioeconômica, política ou cultural em relação a um grupo majoritário ou dominante em uma dada sociedade. Avaliação de riscos à saúde e segurança no trabalho. Pergunta: quais são algumas das técnicas utilizadas na avaliação de riscos à saúde e segurança no trabalho e qual é a finalidade dessas técnicas? Resposta: técnicas como FMEA, ASOP e análise POAT-IF são utilizadas na avaliação de riscos à saúde e segurança no trabalho. A finalidade dessas técnicas é identificar possíveis riscos, definir medidas de controle e proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro para os trabalhadores. Ressignificação do trabalho na modernidade. Pergunta: como a reforma protestante influenciou a ressignificação do trabalho nas sociedades modernas? Resposta: a reforma protestante influenciou a ressignificação do trabalho ao criar a ideia de que o trabalho dignifica o homem, fazendo com que o trabalho fosse visto de forma mais positiva e aceitável, mesmo dentro das relações de exploração laboral estabelecidas na modernidade. Viés e julgamento na tomada de decisão. Pergunta: qual é o viés observado quando há uma relação negativa entre o otimismo dos empreendedores e o desempenho de suas novas empresas? Resposta: o viés observado é o excesso de confiança. Esse viés ocorre quando os empreendedores, por serem excessivamente otimistas, tendem a subestimar os riscos e superestimar suas chances de sucesso, levando a um desempenho inferior das suas empresas. Reengenharia de processos. Pergunta: qual é a primeira etapa na reengenharia de processos em uma empresa e por que ela é importante? Resposta: a primeira etapa na reengenharia de processos é a identificação do processo problemático. Esta etapa é importante porque permite identificar onde estão os principais problemas e focar os esforços de melhoria de forma eficaz. Estrutura organizacional funcional. Pergunta: como é caracterizada a estrutura funcional de uma empresa em relação ao gerente de projetos? Resposta: na estrutura funcional, a autoridade do gerente de projetos é pouca ou nenhuma. O gerente de projetos está subordinado a um gerente funcional, que é quem gerencia o orçamento do projeto. Integração vertical. Pergunta: o que é a integração vertical e como ela se aplica à estratégia de uma empresa de produtos de beleza que digitaliza vendas nos salões? Resposta: a integração vertical é uma estratégia que envolve a expansão das atividades de uma empresa ao longo da cadeia de valor, desde a produção até a distribuição e o consumo final. No caso da empresa de produtos de beleza, essa estratégia permite maior controle sobre os processos, redução de custos, aumento da eficiência e melhoria na qualidade dos produtos ou serviços. Otimização na cadeia de valor. Pergunta: qual é o foco da otimização na cadeia de valor quando uma operadora de telefonia desativa torres recebidas de uma concorrente recém-adquirida? Resposta: o foco da otimização na cadeia de valor é nas atividades primárias.
A desativação das torres duplicadas ou desnecessárias visa reduzir custos operacionais, otimizando as operações relacionadas à logística e ao funcionamento da infraestrutura. Liderança visionária. Pergunta: o que caracteriza um líder visionário e como ele deve atuar para ser considerado um agente relevante na promoção do desenvolvimento econômico e do crescimento sustentável de uma organização? Resposta: um líder visionário é caracterizado pela sua capacidade de visualizar o futuro de forma clara e elaborar planos para alcançar metas específicas. Na liderança, esse tipo de líder orienta sua empresa ou organização em direção a objetivos de longo prazo, inspirando outros a compartilhar e trabalhar para realizar essa visão. Para ser considerado um agente relevante na promoção do desenvolvimento econômico e do crescimento sustentável, o líder deve criar e articular uma estratégia a longo prazo para alcançar um objetivo realista, crível e atraente para o futuro. Ele deve explicar essa visão para os outros não apenas verbalmente, mas também por meio de comportamentos, motivando os membros da equipe e priorizando a ética e a honestidade de princípios. Pergunta: qual é a estrutura do modelo das 3 linhas de defesa na governança de uma organização e quais são os papéis de cada linha? Resposta: o modelo das 3 linhas de defesa na governança de uma organização estabelece os papéis e responsabilidades essenciais de cada gestor dentro da organização para protegê-la dos riscos. A primeira linha de defesa é a execução, onde os gestores operacionais e as unidades de negócio gerenciam os riscos diretamente e implementam medidas de controle. A segunda linha de defesa é a supervisão e o monitoramento, onde as funções de gerenciamento de riscos e conformidade proporcionam a supervisão necessária e auxiliam na implementação eficaz dos controles. A terceira linha de defesa é a avaliação, realizada por auditores internos que fornecem uma avaliação independente da eficácia das 2 primeiras linhas de defesa e das práticas gerais de gerenciamento de riscos. Pergunta: de acordo com Karl Marx, como o trabalho é concebido e qual é a sua importância para a realização de um objetivo? Resposta: para Karl Marx, o trabalho é concebido como qualquer dispêndio de força humana com vista a realizar um determinado objetivo previamente definido. Marx destaca que o trabalho humano é distintivo porque envolve a elaboração de um plano ou ideia do objeto antes da sua construção. Ao final do processo de trabalho, o resultado alcançado é algo que já existia idealmente na mente do trabalhador antes do início do trabalho, diferenciando-o dos instintos ou reflexos automáticos observados em outras espécies. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!